Vamos falar a respeito da ação penal privada. Olha só, eu quero trabalhar com você agora o tema de ação penal privada, doutor. Certamente você já viu a questão das condições gerais da ação, a questão da ação penal pública e agora é hora de nós trabalharmos em cima da ação penal de natureza privada. É isso que eu quero que você guarde aí, primeiramente, no seu conteúdo. Show! Ação penal privada. Doutor, para estabelecer um conceito um pouco mais técnico do que vem a ser a tal da ação penal privada, eu gostaria muito, mas muito mesmo, que você tomasse o seguinte cuidado. Estabelecendo primeiro um conceito. Olha só. Conceito de ação penal privada. Doutor, a ação penal privada, perceba, a ação penal privada é nada mais do que aquela ação penal titularizada pelo querelante. A ação penal privada é aquela ação cujo titular venha a ser quem presta a inicial, que vai ser a queixa-crime. Tudo bem? É aquela titularizada por um cara chamado de querelante. Tudo bem? Isto vem a ser a ação penal privada. E aí, como de praxe nós podemos estabelecer para você aqui, a petição inicial, a inicial é chamada de queixa-crime, doutor. Queixa-crime. Pedro, mas é muito importante a gente trabalhar essa questão da queixa-crime? Sim, doutor, importantíssimo do ponto de vista mais concreto, porque você tem que saber diferenciar o que é uma queixa-crime, diferenciando-a da denúncia. Tudo bem? Particulares não denunciam. Quem denuncia, você sabe bem que vem a ser o Ministério Público, sendo que o particular atuará em se tratando de queixa-crime. Tá bom? Beleza. Petição inicial, ok. Vamos falar agora dos princípios que regem. Doutor, permita-me falar com você agora dos princípios que regem a ação penal de natureza privada. Eu havia dito para você que nos crimes de ação penal pública, os princípios são obrigatoriedade, indisponibilidade, indivisibilidade, intranscendência e autoritariedade. São 5 princípios que regem a ação penal de natureza pública. Agora, para nós trabalharmos a ação penal de natureza privada, você vai ver que muitos dos princípios são literalmente opostos àqueles encontrados para a ação penal de natureza pública. Quer ver? O nosso primeiro princípio a ser visto aqui, é um princípio que nós chamaremos de princípio da oportunidade, chamado também de princípio da faculdade. Perceba. A parte, doutor, a parte chamada de querelante, ela não está obrigada, perceba, a parte chamada de querelante, ela não está obrigada a implementar a ação penal de natureza privada. Não, não é igual ao Ministério Público, em que, havendo basicamente um lastro probatório mínimo, está condicionado a oferecer a denúncia. Aqui não. Aqui a parte tem a oportunidade ou a faculdade, até porque o interesse aqui é mais privado do que público. Tudo bem? Neste caso, o interesse é do querelante. Ele pode ou não entrar. Aí você vai me dizer, bacana, Pedro, mas quais seriam as formas em que ele pode não exercer o seu direito de ação? Porque você me disse que não existe arquivamento de inquérito policial proveniente de crimes de ação penal privada. Crimes de ação penal privada não se arquivam, doutores. Olha que ponto importante. E aqui o que você vai fazer, portanto? Ó, aqui, portanto, olha que legal, existem 2 formas do querelante abrir mão do seu direito de ação. Basicamente, por meio de um instituto chamado de decadência, ou poderá ser também por um segundo instituto chamado de renúncia. Perceba, doutor. Olha só. Pedro, o que é a decadência? A decadência é o estado que eu estou estudando e nunca passo? Cara, é quase isso. Mas a decadência propriamente dita aqui em processo penal, perceba, esta decadência é nada mais do que o passar de um prazo. Estamos diante de um prazo de 6 meses.
Estamos diante de um prazo de 6 meses, em que o querelante, se nada fizer num prazo de 6 meses, lembrando que esse prazo de 6 meses é contado a partir do conhecimento da autoria do crime. Tudo bem? Estes 6 meses são contados a partir do conhecimento da autoria. Então isso é importante citar para você. A decadência é nada mais do que um instituto jurídico em que, decorrido o prazo de 6 meses a contar do conhecimento da autoria, conhecimento de quem efetivamente praticou aquele crime, a vítima começa a correr um prazo de 6 meses para que ela entre com a petição inicial, para que ela entre com a queixa-crime. Tudo bem, Pedro? Aí você vai dizer, mas ótimo, e se a decadência decorrer e ela não oferecer a queixa-crime? Meu amigo, neste caso, operam-se 2 institutos jurídicos, um de natureza processual e um de natureza penal. O de natureza processual, o efeito trazido pelo prazo da decadência é, do ponto de vista formal, do ponto de vista processual, a perda do direito de ação ao querelante. O querelante não vai mais poder entrar com a ação. Pedro, e do ponto de vista material ou penal? Deste ponto de vista, estamos diante, perceba agora, desse ponto de vista, estamos diante da extinção da punibilidade, nos termos do artigo 107 do Código Penal. Então a decadência tem 2 efeitos, um processual e um penal. Processual, perda do direito de ação. Penal ou criminal ou material, extinção da punibilidade do agente. Tudo bem? Bacana? Isto vem a ser a decadência. Pedro, e a renúncia? Doutor, a renúncia é quando a pessoa manifesta de maneira explícita ou implícita o seu não interesse na ação. É por isso que a renúncia, ela pode ser, perceba agora, tácita, ou ela pode ser expressa. Pedro, como é que funciona isso? Renunciar tacitamente é renunciar implicitamente. Como é que isso funciona do ponto de vista mais prático? Imagine, você chega na delegacia, pede para o delegado investigar um crime de ação penal privada. O delegado abre o inquérito. Só que ao longo do inquérito ele percebe que você desculpou aquela pessoa e começou a namorar, casar ou alguma coisa do tipo. Doutor, que interesse você tem de processar aquela pessoa? Nenhum. Neste caso, pode o delegado de polícia fechar o inquérito policial, remeter o relatório para o juiz e pronto, não vai haver ação penal privada. Tudo bem? Essa é a renúncia tácita. Pedro, e a renúncia expressa? É aquela que de maneira manifesta o querelante indica que ele não quer fazer a persecução criminal. Tudo bem? Então isto vem a ser o instituto chamado da renúncia, doutor. Muito cuidado nesse aspecto aqui na tua prova. Portanto, 2 formas de você abrir mão do seu direito de ação penal privada. A decadência e a renúncia. Lembrando que a renúncia também, doutor, também tem efeito processual e efeito material. Efeito criminal, extinção da punibilidade, e no caso processual, a questão da perda do direito de ação. Tudo bem? Isto vem a ser o princípio da oportunidade aplicado à ação penal de natureza privada. Permita-me avançar agora com você. Eu quero trabalhar o segundo princípio da ação penal privada. E esse segundo princípio ele não cai, doutor. Ele despenca. Pedro, como assim esse princípio não cai, ele despenca? Quer ver? O segundo princípio que eu quero trabalhar com você aqui, o segundo princípio é o princípio da disponibilidade. Da disponibilidade. Doutor, eu não sei se você já percebeu, mas enquanto vem aqui comigo, ó, enquanto no princípio da faculdade ou da oportunidade sequer houve início do processo, não sei se você percebeu, aqui a pessoa está decidindo se ela vai ou não entrar com a queixa-crime. Portanto, no princípio da oportunidade, a decadência e a renúncia, elas serão propostas antes do processo. Aqui na fase do princípio da disponibilidade, o processo já se iniciou e a pessoa desiste de dar andamento. Percebeu? Então, olha só, a disponibilidade, ela somente será aplicada no processo em andamento. No processo em andamento. Pedro, eu não sei se eu entendi. Pode repetir? Posso. A pessoa poderá dispor do seu direito de ação durante o processo, de forma dual. Quais seriam essas formas que nós chamamos?
perdão e perempção. Veremos já já. Antes de prosseguirmos, saiba diferenciar, doutor. No princípio da oportunidade, a decadência e a renúncia opera antes do processo. Enquanto, durante o processo, já oferecida a queixa-crime, a parte pode ficar de saco cheio, por exemplo, de tanta tramitação burocrática. Nesse caso, ela poderá abrir mão do seu direito. De que forma, Pedro? Primeiro, por meio do perdão, cuidado com esse ponto. Por meio do perdão, e nós veremos também que ela poderá se valer da perempção. Vamos a cada um? Vamos devagar? Primeiro vamos falar a respeito do perdão. Fala para mim, doutor, o que é perdão? O que é perdoar alguém? Doutor, é simplesmente oferecer aquele fato, oferecer aquela desculpa e a parte aceitar. Olha que interessante. Perdoar alguém significa você ir lá ao juiz e falar o seguinte: eu estou concedendo um perdão. Doutor, quando o querelante concede o perdão, estamos diante de um ato, perceba, que se estende a todos. Eu não posso escolher quem eu quero perdoar. Trata-se, perceba aqui agora, de um ato. Olha as características do perdão que você tem que anotar. O perdão é ato bilateral e estende-se a todos. Olha que interessante. Pedro, por que o perdão é ato bilateral? Doutor, imagina que nós temos aqui o querelante. Aqui nós temos o querelante. E o querelante, ele decide perdoar os querelados. E aí imagina que sejam dois os querelados. O querelante ofereceu o perdão para o A e o querelante ofereceu o perdão para o B. O A aceitou o perdão, por isso que o ato é bilateral. Porque o querelante oferece o perdão e o querelado aceita o perdão. Por isso que é bilateral, depende de duas vontades. E quando você oferece o perdão, você não pode oferecer o perdão só para um e para o outro, não. Você oferece sempre para todos. Você, querelante, oferece sempre o perdão a todos. E aí, terceiro decide se aceita ou não. Aí você vai dizer, Pedro, mas e se o B aqui, ó, ele não aceitar? Doutor, se A aceitou, A sai do processo, cujo efeito será a extinção da punibilidade. Agora, se B permanecer, ele vai até o final no processo. Aí você vai dizer, Pedro, mas quem em sã consciência leva o processo até o fim? Doutor, quem almeja ser absolvido. E se a pessoa for absolvida nesse caso, caberá indenização civil lá na esfera civil. Deu para entender? Então olha que interessante. O perdão é ato bilateral. Depende de duas vontades, do querelante oferecer e do querelado aceitar. E quando o querelante oferece, ele tem que oferecer a todos. Percebeu? Pedro, mas o ato bilateral, por que você enfatizou tanto? Doutor, a renúncia que nós acabamos de falar aqui no princípio da oportunidade, a renúncia é ato unilateral. Na renúncia, é você que abre mão do seu direito, pouco importa o que a outra pessoa diz. A renúncia é ato unilateral, enquanto o perdão é ato bilateral, estendendo-se a todas as pessoas. E a renúncia, por um motivo bastante óbvio, também se estende a todas as pessoas. Mais duas características do perdão. Doutor, qual é o momento que eu posso oferecer o perdão para o cara? Eu posso perdoá-lo dos fatos até o momento em que a sentença transita em julgado. Então será possível propor o perdão até a sentença transitar em julgado. Até a sentença transitar em julgado será possível oferecer o perdão. E só para fechar esse ponto, Pedro, mas e se oferecer e se o cara permanecer em silêncio? Olha que interessante. Você ofereceu e o cara não se manifesta. Doutor, nesse caso, de acordo com o CPP, o silêncio pelo prazo de 3 dias importa a aceitação. É como se a lei dissesse, doutores, quem cala por 3 dias, consente. Deu para entender? Então, o silêncio por 3 dias importará
aceitação. Tudo bem? Então, o silêncio por 3 dias importará aceitação. 4 características muito importantes do perdão. Geralmente as bancas costumam trabalhar comparando o perdão com a renúncia, o momento de aplicação e as suas peculiaridades que eu já trabalhei aqui. Bacana? Renúncia. Renúncia, ato unilateral. Perdão, ato bilateral. Tudo bem? Tanto a renúncia quanto o perdão se estende a todos. Bacana foi, né? E a perempção, Pedro? Que porra que é a tal da perempção? Doutor, você encontra a perempção lá no artigo 60 do CPP, não é? Lá no artigo 60 você acaba encontrando a perempção. E perempção é sinônimo de desídia, descaso. Pessoa que age com perempção é uma pessoa que age com descaso, com desídia, preguiçoso. Deu para entender? Isto é perempção. Aí você vai indagar, Pedro, mas quais seriam as hipóteses que a lei estabelece como perempção? Doutor, eu vou pedir para você fazer a leitura do artigo 60. Tudo bem? O artigo 60 vai afirmar assim, ó. Aplicar-se-á a perempção nos casos, letra A, nos casos em que a pessoa não dar andamento ao processo por 30 dias. Em havendo morte ou ausência de sucessão familiar em um prazo de 60 dias. A ausência injustificada nos atos processuais. Tudo bem? São vários. E por fim, extinção da pessoa jurídica sem deixar sucessores. Então estes seriam os casos que você tem, por exemplo, a respeito da perempção. A pessoa deixa de tocar o processo por um prazo de 30 dias. A pessoa deixa de fazer a sucessão processual. Lembra que a vítima ou representante, se ela morrer ou for declarada ausente, pode ser promovido o CAD, né? O CAD ganha a responsabilidade de tocar isso. Se em 60 dias ninguém o fizer, opera-se a perempção. A pessoa age faltando injustificadamente, ok? A lei ainda implementa a ausência de pedido de condenação nas alegações finais. Então, vamos colocar tudo isso no quadro. Perceba. Primeiro ponto. Deixar de dar andamento ao processo por um prazo de 30 dias. Segundo ponto, deixar de suceder, fazer a sucessão processual para o CAD, lembra que é o CAD, tudo bem? Por um prazo de 60 dias, em um prazo de 60 dias. Vem aqui comigo do outro lado, ó. Terceira hipótese, ausência injustificada nos atos do processo. Ausência injustificada nos atos do processo. Mais uma, ausência de pedido de condenação nas alegações finais. Não pedir a condenação nas alegações finais. E por fim, extinção da PJ, da pessoa jurídica, sem deixar descendentes. Sucessores, na verdade, né? Sem deixar sucessores. Doutor, são estas as 5 hipóteses de operação da perempção. Então perceba, tanto o perdão quanto a perempção são hipóteses que também geram a extinção da punibilidade do agente e consequente perda do direito de continuar a ação. Tudo bem? Então o perdão e a perempção são as formas de você abrir mão no caso de um processo já em andamento. Tudo bem? Tranquilão? Matamos o segundo princípio, que é o mais difícil deles, tá? Terceiro princípio. Doutor, princípio da intranscendência, que você já viu certamente. Intranscendência significa dizer, mesma coisa que eu trabalho com você na ação penal pública. No princípio da falta um S aqui, né? Intranscendência.
No princípio da intranscendência, significa que eu não poderei processar pessoas alheias àquelas que os indícios de autoria e materialidade indicam. Tudo bem? Então tenho que processar somente aquela pessoa que efetivamente praticou aquele crime. Não posso processar pessoas que supostamente eu acredito que o fizeram. Tudo bem? E quarta característica, quarto princípio. Doutor, o quarto princípio diz respeito aqui à indivisibilidade. Indivisibilidade. Olha que interessante. Pedro, por que indivisibilidade? Porque, doutor, a ação penal privada ela é indivisível justamente porque a parte ou ela processa todos os investigados ou ela processa ninguém. Deu para entender? Indivisível por quê? Imagina que 3 pessoas caluniaram, mas você uma gosta de uma delas e as outras 2 você não gosta. Você quer processar só as 2. Pode? Não. Tem que processar todos. Tudo bem? Tem que processar todos. Por isso que a ação penal privada, essa sim, é de fato indivisível. 4 princípios que norteiam, portanto, a ação penal privada. Superamos o tema de princípios voltados para a ação penal privada. A partir de agora, o que eu quero trabalhar com você, doutor? Permita-me, nesse ponto, trabalhar com você agora as modalidades de ação penal privada. Agora o bicho pega. Pedro, por que você está dizendo que agora o bicho pega? Quer ver? Vamos falar a respeito das modalidades. Ou tipos, né? Você pode colocar assim também, modalidades ou tipos de ação penal privada. Vamos lá? Qual seria a primeira delas, Pedro? Olha só, deixa eu melhorar isso aqui para você. Deixa eu colocar igual a gente costuma colocar na ação penal pública, só para você sanar esse seu toque, não é? Então imagina o seguinte, ó, tipos de ação penal privada. Nós temos primeiramente, uma ação penal privada exclusiva, chamada também de comum. Na ação penal privada exclusiva ou comum, como eu já te disse, a titularidade é da vítima ou do seu representante legal. É da vítima ou do seu representante legal. Perfeito, Pedro. Acho que eu entendi. Só que havendo declaração de morte ou ausência, a vítima ou seu representante legal, eles poderão passar esse direito que a gente chama de sucessão processual para o CAD. Então perceba, havendo declaração de morte da vítima, ou até mesmo declaração de ausência. Pedro, mas o que é essa declaração de ausência? Doutor, quem morou com a mãe certamente já deve ter ouvido isso em algum momento. Não tem horas que a sua mãe olha para você e fala assim, ah é? Sabe o que eu vou fazer? Eu vou sumir daqui. Eu vou sumir, você nunca mais vai me ver. Doutor, quando a mãe fala isso, imagina que ela realmente o faça e fique no mínimo uns 2 anos sem aparecer. Você, diante desses fatos, se ela não for vista em nenhum lugar, você pode pedir para o juiz uma declaração de ausência. Esse juiz permitirá que você exerça o seu direito de herança na administração dos bens que serão herdados para você. Percebeu? Isso é uma declaração de ausência. Então, morte e ausência significa isso daqui. A vítima ou seu representante legal, se eles forem declarados ausentes, o direito decai para o cônjuge, para o ascendente, para o descendente ou para o irmão. Cônjuge, ascendente, descendente ou irmão. Nesta sequência, necessariamente, hein? Necessariamente nesta sequência. Você vai dizer, Pedro, mas a lei não falou união estável. A lei não falou companheiro. Doutor, entende por analogia aplicada do Código de Processo Civil que admite-se também o companheiro aqui, tá? Isto também vale para o companheiro, embora não esteja previsto por analogia. E detalhe, essa analogia é uma analogia em malam partem, hein? Processo penal admite a analogia em malam partem. Cuidado com esse ponto aqui no que diz respeito à ação penal exclusiva ou comum. Segundo, doutor, ação penal privada personalíssima. Perceba agora, na ação penal privada personalíssima, olha que interessante. Na ação penal privada personalíssima, somente a vítima é quem pode entrar com direito de ação. Aqui, só a vítima pode entrar com direito de ação. Pedro, só a vítima, nem o representante legal? Nem o representante legal. Mas quem que é essa figura representante legal mesmo, Pedro?
é quem representa o menor legalmente ou a pessoa que não tem capacidade de se autodeterminar, como, por exemplo, um deficiente mental. Neste caso, perceba que a vítima, ela será condicionada a solita exercer o seu direito. Pedro, mas e se essa vítima for menor? Doutor, se a vítima for menor de idade, olha só que interessante. Se a vítima for menor de idade, o que se faz é o seguinte: aguarda-se a maioridade. Aguarda-se a maioridade. Para que comece a se operar o prazo decadencial. Espera ela atingir 18 anos para que se opere o prazo. Isso é tão importante e tão específico, doutores, que só existe um crime no Código Penal de ação penal privada personalíssima, que é justamente o artigo 236 do CPP, que é o crime de induzimento de erro em casamento. Tudo bem? É você que vai casar com a pessoa, você não fala para ela uma informação importantíssima para você que vai ser casado. Tudo bem? Bacana? Fala que, por exemplo, não pode ter filhos. Imagina, nesta situação, você casou para ter filho e a pessoa fala, e depois que casou, ela chega e fala assim, não posso ter filho. Porra, essa informação tem que ser avisada antes de casar. Tudo bem? Então, artigo 236 do Código Penal, né? CPP, Código de Processo Penal. Então, o artigo 236 do Código Penal é quem vai efetivamente estabelecer essa modalidade criminosa que nós temos aí. Ok? Ação penal privada personalíssima. E a terceira modalidade, doutor, de ação penal privada, a terceira modalidade é a ação penal privada subsidiária. Ação penal privada subsidiária da pública. Pedro, como é que funciona essa ação penal privada subsidiária da pública? Doutor, a ação penal privada subsidiária da pública é aquela que será implementada em havendo inércia do Ministério Público. Pedro, como assim havendo inércia do Ministério Público? Olha que interessante. Depois, doutor, depois que houver o término do inquérito com a remessa do relatório para o MP, nos crimes de ação penal pública, o MP, ao receber esse relatório, como eu havia dito para você, ele pode solicitar novas provas, sim ou não? Ele pode solicitar novas diligências, produzindo-se novas provas, que na verdade são chamados de elementos de informação no inquérito, não é? O MP ainda pode oferecer a denúncia. Ou até mesmo o MP poderá, em terceira mão, ordenar o arquivamento. Sim ou não? Sim. Olha só, imagina o seguinte. O MP, ele tem prazos para fazer isso daqui. E dentro do prazo, ele não faz nenhuma dessas coisas. Pedro, mas quais são esses prazos? Vem comigo. Quer ver só? Olha os prazos que o MP terá para atuar aqui, ó. Prazos do MP. Prazo. Prazos para ação do Ministério Público. O MP, doutor, se o investigado estiver preso, o MP terá um total de 5 dias para atuar, para fazer qualquer uma dessas 3 ações que eu passei para você. E se o investigado estiver solto, o MP terá 15 dias para atuar. Onde eu quero chegar? Doutor, passaram-se 5 dias e o MP não ofereceu a denúncia, nem solicitou novas diligências e sequer expressou-se pelo arquivamento. No sexto dia, nasce para a pessoa o direito de entrar com a ação penal privada subsidiária da pública. Percebeu? No sexto dia. E se o cara estiver solto, no 16º dia. O particular pode entrar com a queixa-crime substitutiva, da denúncia, para que efetivamente seja pleiteado o seu direito de ação. Percebeu? O MP se mostrou inerte durante esses prazos. A partir do 6º ou do 16º dia, nasce para o particular o direito de entrar com a queixa-crime substitutiva. A parte propõe, só que você tem que tomar cuidado. Esse prazo do MP,
esse prazo do MP, nós falamos que esse prazo ele é impróprio. Pedro, por que esse prazo do MP é impróprio? Imagina, passaram-se 20 dias e o MP nada fez. Só que a vítima também não entrou com ação penal privada. Ainda assim o MP pode entrar com a denúncia no caso de ação penal pública? Sim. Esse prazo, ele não faz com que o MP, depois de decorrido, perda o seu direito de ação. Ok? Agora, se a vítima já tiver proposto a queixa-crime, aí o MP caberá apenas acompanhar o processo. Tudo bem? Olha que interessante então. Por que esse prazo é impróprio, Pedro? Porque exaurido esses prazos, 5 ou 15 dias, se a vítima ainda assim não entrar com a queixa-crime substitutiva, o MP ainda assim tem direito de entrar com a ação penal pública. Tudo bem? Cuidado com esse ponto aqui. Então funciona assim, ó. O MP, vou fazer para você um desenho agora, ó. O Ministério Público, ele tem um prazo ou de 5 dias, você já viu comigo, ou de 15 dias para atuar. Pedro, decorrido esse prazo, o MP nada fez. O que a vítima fez? Ela entrou com a queixa-crime substitutiva. Olha que interessante. O MP nada fez, em um prazo de 5 ou de 15 dias, a depender da condição do investigado, a vítima foi lá e propôs a queixa-crime substitutiva. Doutor, a partir desse momento, quem vai tocar todo o processo é o quê? É o particular. Quem vai tocar todo esse processo é uma figura chamada de querelante. Mas olha que interessante. O MP, ele é o titular originário do direito de ação, porque a ação penal é de natureza pública. Mas, neste caso, por mais que não seja diretamente o MP quem toca a ação, o MP ele poderá funcionar, perceba aqui, como assistente. O MP permanece aqui paralelo ao querelante, funcionando com assistente litisconsorcial. Ou seja, assistente litisconsorcial. Significa dizer que o MP ele vai tocando a ação junto com o querelante. Funciona assim. Pedro, a queixa-crime substitutiva foi fraca. O que pode o MP propor? O MP pode ir lá e melhorar a queixa-crime. Pedro, mas terminou uma fase recursal e o querelante fez um recurso fraco. O MP pode ir lá e reforçar o recurso ou até mesmo retirar o recurso do querelante e oferecer um novo no lugar. Pedro, o MP quer produzir provas e inquirir testemunhas. Ele pode? Pode, ele pode fazer tudo. E havendo negligência em último caso do querelante, eu vou colocar assim para você, ó. Havendo negligência do querelante, o MP oferecerá, agora sim, a denúncia substitutiva. Denúncia substitutiva. Bacana? Então olha que interessante. Não havendo movimentação do MP, o querelante vai propor a queixa-crime substitutiva e vai tocar o processo. Só que o MP não fica inerte, doutor. O MP é o titular originário do direito de ação. Esse MP ele pode fazer um monte de coisa. Recomendo que você leia, nesse caso aqui, as coisas que o MP pode fazer dentro do artigo 29 do CPP. O MP ele pode fazer tudo isso elencado no artigo 29. Ele pode entrar com recurso, ele pode inquirir testemunha, ele pode substituir, por exemplo, a queixa-crime substitutiva, caso haja negligência da parte do querelante, oferecendo aí nesse caso e retomando a ação com a denúncia substitutiva. Tudo bem? Bacana? Então o MP, nesse caso, retomaria a ação com a denúncia substitutiva e voltaria a ser o titular. Só que você tem que tomar cuidado, doutor. Na ação penal privada subsidiária, imagina, é o querelante que está tocando. Pedro, mas se o querelante mostrar descaso, haverá extinção da punibilidade do agente? Aí não, doutor. Aí a ação é retomada para o MP. Perceba que o Instituto do Perdão e da Perempção, eles não têm efeitos concretos na ação penal privada subsidiária. Até porque a ação originária, a ação que deu origem à ação penal privada subsidiária, ela é de natureza pública. Percebeu? Neste caso, estamos, portanto, diante de um dos tópicos mais difíceis da prova, que é o tópico de ação penal privada subsidiária da pública. Você percebeu que no Brasil existe a figura do assistente litisconsorcial em direito criminal?
é esse caso aqui em que o MP funciona junto com o querelante, paralelo no processo, acompanhando todas as etapas que vão ocorrendo ao longo das fases. Doutor, assim nós finalizamos finalmente o tema de ação penal. Bacana? Ação penal privada é geralmente o último tema que nós costumamos trabalhar e é assim que está finalizado tudo aquilo que você pode ver voltado ao tema de ação penal privada.